Ele já escreveu mais de 150 livros. É pastor, escritor, doutor em ministério, é o atual apresentador do programa Verdade e Vida, da Rede Bandeirantes de televisão. Eu estou falando nada menos que o pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor, é um privilégio ter o senhor aqui conosco. E como para a primeira pergunta, conta pra gente que livro que o senhor indicaria para as famílias que estão em casa nos assistindo, de acordo com a palavra que nós tivemos no encontro do Ministério de Família. Rebeca, muito obrigado pela manifestação de carinho. É uma honra para mim estar aqui nesta igreja que tem sido uma referência em todo o Brasil, de uma igreja comprometida com a obra missionária. O livro que eu gostaria de recomendar para as famílias é o comentário de Gênesis. Esse comentário eu escrevi nesse período de quarentena, logo no começo, quando tudo ficou fechado durante cerca de 90 dias. Eu me debrucei de 8 a 10 horas por dia, durante 100 dias, para escrever esse comentário. E Gênesis é a história das famílias. Lutas, conflitos, angústias, mas Deus dando graça, Deus abrindo caminhos, Deus dando superação. E esse livro retrata, sabe, Bruno, a soberania de Deus na história e como Deus tem um propósito especial na família. Então, eu quero recomendar esse comentário de Gênesis, o livro dos começos, o livro das origens. Eu estou certo de que a saga apresentada neste livro, porque penso eu, é o livro mais importante da Bíblia no que concerne a chave hermenêutica para entender o restante da Bíblia, é o livro de Gênesis. Aqui está a origem do universo, aqui está a origem da vida, aqui está a origem do casamento, aqui está a origem da família, aqui está o começo do pecado, da queda, aqui está o começo da história da redenção, aqui está o início da história de Israel, aqui está o início da história da igreja, aqui está o início da obra missionária, aqui está o início da história do povo de Deus, do Messias. Então, ler este livro, estudar esse livro, é exatamente entender o projeto de Deus para a família e como as famílias podem superar tempos de crise. Boa noite, pastor. Foi um privilégio ouvir a ministração do senhor nessa noite. Foi muito bom. E eu gostaria também de te perguntar a respeito dessa situação que as famílias têm vivido hoje, né? Então, nós passamos aí por momentos difíceis nessa pandemia, e principalmente as famílias em isolamento, passando por dificuldades ali, talvez financeiras, algumas outras ali, algumas pessoas perdendo seus empregos, alguns filhos, crianças estudando de casa, adolescentes também, passando por dificuldades diversas, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor que palavra, da palavra de Deus, nós podemos ter em relação a esse tema, que dê talvez um encorajamento para as famílias nesse momento. Obrigado, Bruno, por esta pergunta. Todos nós estamos num barco, navegando num mar tempestuoso. Do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais iletrado, do governante mais importante ao cidadão mais simples. Todos nós estamos enfrentando a carranca dessa crise. O que fazer? Tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocá-los no Deus que está no controle das circunstâncias. Se nós olharmos, Rebeca, para o mar revolto, nós vamos ficar com medo. Se nós olharmos, Bruno, para a fraqueza e a escassez dos nossos recursos, vamos ficar apavorados. Mas se nós olharmos para Deus, Ele vai nos dar ânimo, coragem, fé, força, para sairmos desta grande crise vitoriosamente. Põe os seus olhos em Cristo, põe os seus olhos em Deus, chame a sua família, abra a Bíblia, ore, busque a Deus, coloque a vida de cada um nas mãos de Deus, e com Ele, nós somos mais do que vencedores. Joia, pastor. Agora, para a gente finalizar e pensando
em todo esse público que está nos assistindo nessa noite, tanto famílias, quanto todas as pessoas que estão em casa, pensando na nossa vida de intimidade com Deus, o nosso tempo a sós com Deus, que certamente sofreu ali algumas provações, alguns obstáculos nesse período de pandemia, mesmo estando em casa, às vezes trabalhando de home office, estudando de casa, ainda enfrentamos algumas dificuldades no nosso relacionamento de intimidade com Deus. Então, eu gostaria que o Senhor desse uma palavra para todos nós, uma palavra de encorajamento que a palavra de Deus nos traz em relação a esse tema, que a gente pudesse ouvir nessa noite. Muito obrigado, Bruno, por esta pergunta. Eu li um livro, Rebeca, certa feita, e o livro era As Primeiras Coisas Primeiro. E o título do livro já é muito sugestivo, porque a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos vivendo num mundo de muita correria. É bem verdade que agora, com o isolamento social, tem muitas pessoas dentro de casa, alguns com muito trabalho, outros nem tanto. Mas eu sugiro a você a ter um tempo específico do seu dia, da sua agenda, para você entrar no seu quarto, abrir a sua Bíblia, dobrar os seus joelhos e ter um tempo a sós com Deus. Talvez no começo, se você não tem esse hábito, você vai se ajoelhar e orar longos, intermináveis, 5 minutos. E já não vai ter mais assunto. Mas persevere. Daqui a pouquinho você vai ter prazer nesse tempo. Daqui a pouquinho esse período de devoção vai ser a hora mais esperada do seu dia. Daqui a pouquinho, esse tempo de oração e meditação da palavra vai transformar os outros momentos do seu dia. Então busque a Deus em primeiro lugar. Coloque a sua vida nas mãos dele, deposite aos pés dele seus temores, seus fardos, suas dores, seus sonhos, suas frustrações, suas expectativas. E tenha certeza, Deus é poderoso para aliviar a bagagem, Deus é poderoso para trazer paz, Deus é poderoso para lhe dar uma alegria indizível e cheia de glória, Deus é poderoso para fortalecer você para uma caminhada vitoriosa. Pastor, que bênção, viu? Foi um privilégio estar com o Senhor nesta noite. Muito obrigada mesmo, que Deus possa abençoar muito o Senhor e o seu ministério. Boa noite. Muito obrigado, Rebeca, pela alegria de estar aqui. Muito obrigado, Bruno. Deus abençoe a todos vocês.